E aí, pessoal, vamos começar aqui uma live com a Flávia, a autora do livro É Possível. Ela ainda não entrou. Mandar um beijo para Amanda, para Monique, para Júlia, Betinha. A Flávia acabou de entrar. Gostei da pontualidade de vocês, hein? Arrasaram. Britânicas. Oi, Flávia. Olá, Tudo boa bem? tarde. Boa tarde. Tudo bem por aí? Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você? Ah, que bom. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Então tá ótimo. Tem um recadinho aqui da Amanda. Flavinha, que saudade de você. Amanda, Olá, você lembra da Amanda, minha prima? claro. Ah, chegou aí na hora. Todo mundo super pontual. E aí eu quero saber de você, Flávia. Você quer esperar um Deve estar uma pouquinho? moça, Amanda, né? Imagina. Sim. Amanda é A gente lembra psicóloga. das crianças, das crianças, ó. Aí a gente pensa assim, ai, pai, eu tô velha. Eu já tô assim, já vendo o filho da Vânia, né? Tá com 20 e poucos anos agora, conversando É, comigo, né? Ele faz ciências sociais e a gente troca várias ideias. Gente, ver esse menino de fralda. Meu Deus. Betinha deu um retorno aqui. Boa tarde, ouvindo muito bem as duas, maravilha. Então vamos começar, Flávia? Você quer esperar um pouquinho? não, podemos começar, vamos lá. Então vamos lá. Elzenir entrou também, que bom. Ela está aqui no cômodo do lado. Então É, o vamos pessoal falar vai chegando devagar. isso. Muito bem. Então vamos começar falando um pouquinho desse processo de escrita, né? Uhum. Então, como diz aquela frase, vamos começar do começo, Flávia. Quando você decidiu que escreveria o livro? Quando eu decidi. Eu narro, de certa forma, isso no início do livro, né? Uhum, Foi numa manhã muito difícil, num dia muito difícil. Para quem não sabe, né, que está aqui e não sabe, eu convivo ainda com uma questão de saúde que é a miastenia graves. E nesse dia em especial, foi no ano de 2015, eu estava muito mal de saúde, fisicamente falando. E eu acordei, eu estava sozinha em casa, e aí eu acordei e eu não conseguia me levantar. Era isso, assim, eu estava com dificuldade para levantar, para movimentar um braço. E quando eu me vi nessa situação, eu percebi que eu estava muito bem. E foi muito louco, assim, né? Para mim foi um processo assim, nossa, porque eu não fiquei com medo, eu só senti que, nossa, o meu corpo não está respondendo. Eu sabia o que era que estava acontecendo. Mas aí, ao mesmo tempo, eu pensei assim, gente, como eu tô bem, como eu tô bem. Independente disso que está acontecendo aqui, eu tô bem. Aí eu não tinha muito o que fazer naquele momento, até porque eu não conseguia nem mexer braço direito. Aí eu uhum, pensei, nossa, o que está acontecendo? E aí eu comecei, na minha cabeça, a construir respostas para como uma pessoa que podia estar ali, sem conseguir praticamente se movimentar, ela conseguia se sentir bem. E para mim isso era uma coisa rara, assim, para mim, né, na minha vida. uhum. E aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu tenho que escrever sobre isso. Aí eu comecei, as pessoas precisam saber que isso é possível, por isso o nome do livro, Aham. assim, que isso é possível, que a gente, independente do que está acontecendo, e até do meu estado de saúde estava bem deteriorado naquele momento, que eu podia estar bem. E que esse estar bem independe do externo, é interno, né? É interior. Uhum. E aí foi a decisão, assim, eu vou escrever um livro, vou contar para as pessoas isso. Aham, muito legal. E aí, desse momento que teve esse estalo, até você começar a pegar no papel ou no computador, levou quanto tempo, mais ou menos? Levou uns 3 dias para eu chegar a começar a escrever. Mas Uau. nesse dia, como eu falei, como eu estava ali assim, eu dormia, acordava, dormia, porque eu me sentia muito cansada, né? Então, Uhum.
Nesse dia, eu já comecei ali mesmo a estruturar o livro na minha cabeça. E aí começa, para mim, na hora que começa, o processo começou ali, a decisão, o que seria o assunto, e aí eu já comecei, por incrível que pareça, eu fiz isso assim, deitada mentalmente mesmo, mas o que eu diria? Eu sou pedagoga, aí pedagogo tem uma certa fissura e amor com o objetivo, né? A gente adora estabelecer objetivo. Então, assim, tá, mas o objetivo, qual é? Ah, é isso. Então, para isso, eu contaria que história? Eu usaria que exemplo? Eu falaria do quê? Ah, mas e se eu quisesse dizer isso? Se o objetivo fosse outro? Então, essa outra história. E aí, assim, eu digo que eu escrevi o livro deitada. Naquele dia ele já estava na minha cabeça, assim, o que eu ia dizer, quais eram as histórias e tal. Uns 3 dias depois eu fiquei melhor, né? Porque a miastenia tem essa característica, os sintomas flutuam, você melhora, piora. Eu fiquei melhor, não como eu estou hoje, mas eu fiquei um pouco melhor, com a medicação e tal. Aí eu vim para a sala, e eu tinha aqui na sala um computador. Então eu me sentei, peguei o teclado e comecei, vou escrever. E depois eu descobri que isso era pouco tempo. Eu achei que eu levei muito tempo, né? Eu não tinha a menor noção. Eu falei, vou escrever. Aí eu comecei, já botei o sumário e ia escrevendo o texto embaixo dos títulos, assim, foram mudando com o tempo, né? Foi processo. Sim. Então, assim, aí teve o planejamento lá e depois a construção digitando. Eu levei mais ou menos uns 17, 18 dias escrevendo. Aí eu fechei. Aí foi esse tempo que levou, assim. Muito legal. Domingo passado eu conversei com um amigo meu e ele estava falando, Gisele, como é que foi o processo de escrita, né? No caso do meu livro e tal. E o meu levou muito tempo, levou mais de ano. E eu comecei, parei várias vezes. E é muito engraçado, né, perceber isso, porque você estava falando agora, aí que eu fui perceber que para mim foi pouco tempo. E cada um tem o seu tempo, né? E ele foi perguntar isso para mim, eu falei, olha, isso para mim foi assim, mas não significa que para você também vai ser, né? E eu não sei se alguém que está assistindo a gente também tem essa vontade de escrever um livro, mas é isso aí, pessoal. Se inspirem na Flávia, criem o objetivo e segue em frente. Aproveitar e dizer uma coisinha. A gente vai abrir para perguntas também, então se vocês quiserem ir mandando perguntas ao longo da nossa conversa, eu vou fazendo as perguntas para a Flávia, tá bom? Então, Flávia, é muito legal ouvir como é que foi esse seu processo, era muito interessante. E agora eu queria saber um pouquinho, o que você achou de ser uma autora independente? Quais são os prós e contras? Porque você não teve editora, pelo que eu vi na capa do livro, você que fez a sua diagramação, né? Pô. Então, como que foi essa... O que você achou disso? O que você acha disso? Então, a editora, né? A questão da publicação. Como eu falei, para mim isso é processo, né? Então, assim, teve o sonhar o livro, pensar o livro, escrever. Mas não terminou aí, são etapas de um processo que ainda estava acontecendo. Que aí, depois desses dias escrevendo, veio correção, veio a parte de que eu chamo que é no processo, que talvez seja o momento que a gente mais desista das coisas, assim, pelo menos comigo. Que é a parte de tirar o entulho, que é de limpar, né? E aí eu fico imaginando, assim, fazendo uma analogia, assim, uma obra. É gostoso ver construir, é gostoso ver subir a parede, é gostoso ver pintando. Mas tem um processo, uma etapa que faz parte do processo, que é a limpeza, que é a retirada do entulho, que é, enfim. E, para mim, na escrita, entulho, para as pessoas entenderem, quando eu falo entulho, eu não estou falando de lixo. Porque lixo a gente não guarda, lixo a gente joga fora. Mas a gente tem o hábito de guardar muito entulho. E na escrita isso aparece. Porque aí quando eu comecei a reler, mandar para uma revisora ver para mim, e foi a hora de tirar, de cortar coisa. E aquilo, para mim, tinha muito valor, porque fez parte do momento em que eu escrevi. Mas eu tinha que pensar se ia fazer sentido para quem estava lendo.
Se Uhum. não estava redundante, foi importante na minha escrita, né? Teve uma Uhum. importância, mas para sair o livro precisava sair alguma coisa. E aí, assim, isso vale para a escrita e para um monte de coisa. Tem coisa que não é lixo, mas que precisa sair, não tem que ficar, né? Uhum. Teve o seu papel naquele momento, no processo, mas agora é hora Uhum. de tirar. Aí eu comecei a pensar na ideia de uma editora. Eu vou chegar na sua, na sua pergunta. Eu comecei Fique à a vontade, pensar. no seu tempo, no seu tempo. Eu comecei a pensar na editora. E eu conversei com uma pessoa que trabalhava com editoras e que falou para mim assim: ah, legal, eu vou te levar, eu posso levar o seu livro para ver se alguém publica. É Topa. difícil, é Uhum. crise, né? 2015, bababá, babá. Eu falei assim: ah, legal. Mas aí ela já me deu um toque, porque ela já me conhecia. Então ela me deu um toque, assim, ó. Só que assim, esse texto vai chegar lá, mesmo você tendo revisto, você tendo cuidado dele, ele vai sofrer modificações. Aí eu, opa, modificações como assim? Não, é que vai editorar, e vai cortar, e vai limpar, e de repente alguém escreve alguma coisa. Mas... E para quem não sabe, assim, o livro conta muito de coisas que são histórias minhas. E aí eu fiquei, honestamente, eu fiquei assim, não foi nem enciumada com mexer no texto. Mas foi uma coisa assim, mas se você mexer nesse texto, você pode criar é, equívocos, você pode criar problemas aí. Ah, porque tem algumas coisas que precisam ser resolvidas. Não, mas você não pode resolver com mentira uma coisa que eu estou falando da minha história. Uhum. E Uma nesse biografia. ponto, eu confesso para você que eu desisti. Eu falei assim, deixa, editora, ih, não. Aí depois você começa a ver os valores, porque eles falam, o preço da capa, né? E aí, Uhum. assim, pô, vai pagar centavos por capa, tal. Só que um autor, eu acho, assim, é o sentimento que eu tenho. Ele quer ser lido. A gente escreve, a gente quer ser lido. Eu já tive blog, você quer ser lido. Para a pessoa criticar, gostar, desgostar, enfim. Você está passando uma mensagem, né? Uhum. E aí foi quando eu falei assim, não, eu vou fazer próprio, vou fazer agora, vai ser comigo. Aí eu fui aprender o Scribus, que é uma ferramenta gratuita, né? É um software livre de editoração. Editorei, porque eu já não tinha mesmo recurso para pagar alguém para editorar, então eu falei assim, vamos lá, vou aprender esse negócio. Eu estava com tempo, estava em casa de licença médica. Aí eu Perfeito. comecei a fazer, fiz as correções, tal. Uma amiga designer, eu contratei para fazer a A capa, capa. e o livro ficou pronto. E aí veio a frustração. Por isso que eu estou falando, é o lado bom, porque o que está no livro foi uma decisão minha. A revisora olhou, propôs algumas coisas, eu conversei com pessoas, mas foi uma decisão minha. Então, Uhum. assim, eu tenho essa tranquilidade. Por um lado, quando tudo ficou pronto, deu aquela assim, e agora? O que eu faço? Ah, vou ver para imprimir. Na época, eu não conseguia imprimir menos que 700 exemplares, as gráficas que eu procurava. E aí eram valores muito altos. Eu falei, eu não vou conseguir. Ah, vou vender então um e-book. Muda a editoração toda, porque é outro formato, né? Aí Uhum. editorei de novo tal, e comecei a fazer a comercialização por e-book. Mas ter o livro é completamente diferente. Sim. Você está Porque com o livro aí, Flávia, perto de você? aqui, A Elzenir, ó. vulgo minha mãe, que é. Aí, ó. Aí. Saiu, nasceu. É muito gostoso ter o livro mesmo impresso, né? Tem Pois muita é, e gente tem uma coisa. que ainda não é acostumado com o e-book, com essa forma eletrônica, no Kindle e tal, e prefere mesmo o livro para marcar, para, né? Que ela está agradecendo, isso, já mostramos. Para marcar mesmo o livro e tudo mais, e é bom ter os dois formatos mesmo, né? E eu acho É, assim, que o legal também, dessa sua fala, é você mostrar que é possível você publicar o seu próprio livro. é Você não precisa de possível. uma editora para fazer o seu livro, né? Eu também Aham. publiquei o meu sem editora
eu estou super feliz com isso. E quando a história é boa, cara, a pessoa vai ler, vai indicar, você não precisa ter aquela propaganda toda, né? Eu acredito assim, né? Mas Aham. muito bacana, assim, essa sua trajetória, né? Tem um outro lado, né, Gisele, que é a Uhum, questão da distribuição. Isso realmente, dependendo da editora, não são todas, mas tem algumas editoras que, além de publicar, elas fazem um trabalho de distribuição importante. E é uhum, claro que aí você pensa nos prós e contras, né? O que seria. Mas eu, como você, estou muito satisfeita, porque assim, para mim é importante essa construção de processo, devagar, as pessoas vão falando, e o que vier para mim é sempre o retorno da leitura, das pessoas falando, gostei disso, isso me assustou, isso foi legal. Eu acho que isso é bacana, né? Isso uhum. constrói a história do livro. Sim, sim, é muito gostoso esse retorno mesmo, essa conversa com o leitor, né? Então, pessoal, lendo o Uhum. livro da Flávia, dá um retorno, gente. É muito gostoso isso, ter essa conversa, proximidade. Aproveita, aproveita. Agora, falando um pouquinho da sua história, Flávia. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Acho que não. Do livro, tá. Então, voltando aqui, falando um pouquinho da sua história. No livro você fala um pouco do método de correção do seu pai, né? Vamos dizer assim. E você, anteriormente, falou que você é pedagoga. Uhum. Você, como pedagoga, qual seria a sua orientação quanto à educação, à correção que deve ser feita a uma criança em casa ou em outro ambiente, na escola, não sei. Tá. Você me dá um minuto que eu vou acender a luz, porque eu acho que está Tá ficando bom. escuro. Era só um pouquinho. Como adquirir o livro? A Maria Helena perguntou. Você pode entrar, acredito eu, Flávia, se eu estiver falando besteira, você corrige. No Instagram da Flávia, mandar um direct para ela. É isso, Flávia? A Maria Helena está te perguntando como adquirir o livro. Isso, pode me mandar um direct no Instagram, né? O meu Instagram é @flaviapdc e fala comigo lá e que aí eu te passo as orientações, a gente conversa. Super legal, bacana. Bom, vamos lá para a história do meu pai. A questão. Fala. A questão da história do meu pai no sentido da correção, né? Isso, isso. Pedagógica aí da história. Interessante que a gente estava falando de processo, né? Estava falando do processo do livro. E e nesse momento no país é interessante a gente falar sobre essa questão. Porque, para quem não sabe, o método do meu pai era simples: bate e vê o que vai dar. Mas eu coloco o tempo todo que ele usava esse método, não estou justificando ele, estou apenas fazendo uma análise hoje de como eu olho para aquela situação. Porque funcionava. Então, funcionava. Ele tinha um objetivo, ele queria que eu alcançasse alguma coisa, ele batia, eu respondia e a coisa funcionava, às vezes não batia pouco. Então ele falava, funciona, bater funciona. E aí a gente está discutindo isso no país, né, em educação, sobre bater. E Uhum. assim, eu como quem apanhou, eu como ser humano, eu como cidadã e eu como pedagoga, ou seja, pacote completo, sou absolutamente contra essa ideia do bater. Então, já posicionar nesse sentido. Acho, e mais do que acho, acredito que crianças precisam ter limite, elas precisam receber o limite, elas precisam ter disciplina, elas precisam aprender a ter autonomia, elas são crianças e, portanto, elas têm tutores, elas têm. As escolhas delas não são baseadas nas melhores condições e opções para fazer essas escolhas. Então, eu vejo assim, uma criança, eu fui professora de educação infantil, uma criança não tinha a opção de escolha de furar o olho do coleguinha com lápis na sala de aula comigo, né? E nem de enfiar o dedinho na tomada. Eu fui professora de muito educação infantil.
Mas a violência, ela nunca é a resposta para coisa alguma, é como eu acredito. E por Uhum. mais que se diga que uma pessoa vai bater na outra, ou vai dar um tapa na outra, e ela não está sendo violenta, ela está apenas corrigindo, é muito difícil você conseguir demonstrar que emocionalmente, na hora que você dá o tapa, de alguma forma não está indo uma frustração sua, uma irritação sua, pelo comportamento que a criança está tendo. Então, Uhum. assim, pedagogicamente falando, eu poderia falar assim, sobre várias linhas, sobre vários métodos, várias ferramentas. Mas para uma criança, na escola, em casa, aonde for, a minha visão hoje e como eu trabalhei foi sempre a comunicação não violenta, você conseguir estabelecer isso com a criança, falar de acordo com o que ela pode entender, delimitar limites, colocar os limites. Tem coisa que você não vai discutir. Eu posso explicar, falar, mas eu não vou discutir com a criança se ela tem que escolher ou não enfiar o dedo, como eu falei na tomada. Não pode. Aqui não pode. Agora, você tem outras formas de fazer isso. Você pode brincar com a criança. Às vezes eu fico pensando assim, em coisas que eu aprendi apanhando e que eu ensinei na escola brincando com aquelas crianças. A brincadeira, e assim, nesse caso eu estou falando da figura paterna, por quem eu era apaixonada. Então, assim, se ele brincasse comigo, eu ia aprender muito mais rápido, ia ser muito melhor para ele e para mim, né? Mas, infelizmente, era o método que ele conhecia, era o método que ele aplicava, me causou muita dor, não só física, mas emocional, mas também é o que eu sempre coloco. Hoje eu sofrer por causa disso seria eu querer que lembranças interferissem na minha vida para o resto da vida. E não é assim. Hoje eu sou adulta, estou aqui, eu não estou apanhando, sou capaz de dizer, pô, não funciona dessa forma. E a outra coisa, Gisele, que eu acho que é fundamental, é a coerência, o exemplo. Porque, assim, eu estava aqui falando, eu pensei, eu dei aula para alfabetização. As turmas em que a criança tinha convívio em casa com pais que liam, elas se alfabetizavam mais rápido do que as crianças que os pais não tinham o hábito de leitura. Isso impede, e aí é interessante, porque isso impede que a criança venha aprender a ler? Não, ela aprendia, mas ela tinha mais dificuldade. Mas a coerência é que eu acho que é o grande desafio para os Uhum. professores, para os pais, para os adultos em relação às crianças. Porque eu dizer para uma sobrinha minha que não é para ela ficar no celular o tempo todo, que não é legal, o que ela tinha que fazer uma outra coisa. Mas aí, quando ela está comigo, eu estou no celular o tempo todo? Honestamente. Né? Tipo, Uhum. era importante, vamos ler, vamos não sei o quê. Mas aí ela está comigo, eu estou no videogame. O Uhum. exemplo ensina mais que qualquer coisa, né? Então, assim, isso eu acho que é fundamental nessa ideia, assim, de você fazer essa construção com a criança, mas sem precisar ser violento com ela, né? Uhum. Tratar com ela, falar com ela, entender que a birra tem um papel, mas que você tem como lidar com isso e como direcionar isso para um outro lado, né? Uhum. Achei muito interessante quando você falou a questão dessa aproximação com a criança, de impor limites dentro de uma comunicação não violenta. Porque tem muitos Sim, pais também que não batem e se gabam. Não, eu não bato no meu filho, mas xinga o filho, né? Faz todo tipo de terror psicológico que também ressaltando que essa não é a ideia. Então, muitas vezes as pessoas criticam a lei da palmada e usam outros métodos, né? E é interessante também a sua fala violento. também violentos. Então, muito boa essa sua É, fala para a gente atentar. Eu até me lembrei de um trecho que tem na Bíblia que fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. É no caminho, é no exemplo, né? Não é apontando para lá e exatamente. vai para lá. É no caminho junto com ela. Show de bola, E muito é legal. interessante que as pessoas deturpam, né?
Ah, aham. É no caminho. Então, o pai fala assim, vai por ali, meu filho. Mas Isso. não é isso, é no caminho, é junto no caminho. E se Aham. você reparar, tem uma outra coisa aqui relacionada a processo, né? Como eu falei, o método do meu pai funcionava, porque o resultado para ele era considerado positivo. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar. O resultado é importante, mas o resultado não é tudo. O processo é mais importante, principalmente Uhum. nos processos educativos e no processo da vida, tanto na escola, na educação, como na vida. O processo é mais importante que o resultado em si. O resultado é importante, a gente quer alcançar o resultado, mas não é o resultado a qualquer preço. Então, assim, o bater pode você ter um resultado mais rápido com a criança. Ela vai ter medo, ou ela vai. Eu tinha medo. Então, assim, eu resolvia. Mas bater não leva a uma mudança de consciência. É no caminho, é no processo que a mudança de consciência acontece. Como na escola. Existem métodos mil, aí as pessoas ficam preocupadas, os pais, os professores, com o resultado. Mas o que eu quero saber é que ele sai e passe na faculdade. Eu quero saber que ele faz e não sei o quê. Eu quero saber. Tá, mas e o processo? E a mudança de consciência desse ser humano? E a evolução dele? E se tornar um cidadão? Isso também é muito importante e é principalmente isso, na minha opinião. Porque o Uhum. resultado a gente vai ajustando. Agora, o processo precisa ser considerado e precisa ser vivido para a gente conseguir mudar a nossa consciência e, inclusive, se libertar dessas dores de lembranças do passado. Uhum. Certo. E falando um pouquinho sobre o processo, só que agora de terapia, tem um trecho do livro que você fala assim, que eu entrei em processo de análise muito rápido. E aí, quando eu li, assim, eu pensei em várias coisas, né? Eu falei, ela tá falando de análise porque ela fazia... esqueci o nome agora. Análise, né? A análise é só em determinada linha de psicologia. Nem todos fazem Isso. análise. Você falou essa palavra análise porque era nessa linha. O que significa isso? Que você entrou em processo de análise muito rápido? Porque era numa das linhas que usam a questão da análise, né? Que É a eles falam. psicanálise, né? Então, era uma analista, eu estou usando como ela se denominava, tá? Uhum. Eu fui para muitas, mas essa em particular, quando isso aconteceu, foi uma analista, ela se denominava assim, lacaniana, tá? Era como ela se colocava. Depois você tem o freudiano, você tem o junguiano, mas aí é análise, é um outro processo de terapia, né? Tal, de acompanhamento psicológico. Quando eu falei isso, o que eu quis dizer? Porque na análise, pelo menos foi como eu entendi na época, tá? Uhum. Na época que aconteceu, não foi na época que aconteceu, foi quando eu saí dessa situação que eu olhei para ela, eu quis entender o que tinha acontecido e foi como eu entendi. A ideia da análise, quando você faz análise, ou freudiana, enfim, eles falam que a pessoa entrou em análise. Ela saiu da posição subjetiva dela, das emoções, de como ela se sente, dessa posição que ela está, para uma outra. Ela sai para uma outra posição. Muito bem, só que e isso eles fazem, e essa terapeuta fazia muito esmiuçando essas histórias que eu tinha vivido, porque eu estava deprimida. Tem que dizer, no livro eu falo, mas assim, eu estava deprimida, muito deprimida. E aí eu ia para a terapia e ela dizia assim, por que você está deprimida? Enfim, começava aquela coisa, o que é? E eu falava, eu sinto isso. Coisa da terapia. Ela falava pouco, inclusive. O que você sente? Não sei o quê. Aí eu começava a justificar a dor. Então imagina que agora, assim, eu justificava a dor que eu estava sentindo agora por causa de uma história que tinha acontecido lá atrás. E aí ela ia conduzindo a conversa para eu ir na história lá atrás. Uhum. Quando eu chegava na história lá atrás, a ideia, teoricamente, seria eu olhar aquela história, reviver aquela história e voltar numa outra posição aqui.
E eu fazia isso muito rápido. Só que qual era o problema? Eu ia lá, vivia aquela dor, vivia aquela situação, e quando eu voltava para uma posição aqui, eu voltava para uma posição de dor acumulada. Assim, eu estava com a dor de agora e A eu do estava passado. vivendo exatamente a dor do passado. Então, a minha dor atual piorava muito, porque eu olhava para o que eu tinha vivido e eu não só olhava e falava assim, nossa, conscientemente eu senti muita dor aqui nesse momento, psíquica, emocional. Eu vivia aquela dor que eu tinha sentido. E eu trazia ela para o meu presente e arrastava ela durante 2, 3, 4, 5 semanas, porque essa terapia ia cada vez eu ia mais lá, e cada vez aí você vai buscando, sei lá, a pulsão de morte, né? Porque eu só ia buscando as piores histórias, as piores dores, e aquilo foi péssimo para mim. Foi isso que eu quis dizer no livro, assim. Me fez muito mal. Né? Eu não estou dizendo que todo mundo que passa por essa terapia, por essa linha, faz mal. Eu acho que aí é a beleza do ser humano. Nós somos plurais, nós somos diversos, nós somos diferentes. E cada um vai se acomodar, né? Se sentir melhor com uma linha. Por isso eu digo, procure a que você se sente bem. É para você estar bem. Se não está te fazendo Uhum. bem, não é fugir do enfrentamento de você mesmo. Não é isso que eu estou falando. Mas assim, isso não está me fazendo bem. Procura uma outra coisa. Procura alguém que você sente que, apesar de difícil o processo, está te fazendo bem, que você está evoluindo, que você está tendo uma mudança de consciência, né? Sim, perfeito. E aí, eu não lembro, essa foi a sua primeira experiência com a terapia? Não. Eu passei por uma de linha freudiana, depois eu fui para essa lacaniana, depois eu fui para um que se dizia junguiano. Todos foram, assim, muito difíceis para mim. E quando eu fiquei muito mal, assim, mal, mas assim, mal, e quem lê o livro, e você sabe, eu cheguei a tentar contra a minha vida, aí, nesse momento, eu fui então para fazer o tratamento no fundão, né? Quando chegou no fundão, que eu fui fazer o tratamento no fundão, no Hospital do Fundão. Para quem não é do Rio de Janeiro, é um hospital universitário que tem aqui na Ilha do Fundão. Porque eu já vi que tem gente aqui que não é do Rio. Quando eu cheguei lá para fazer o tratamento, eu peguei uma terapeuta comportamentalista, comportamental, né? É E TCC, né? essa terapia... Não, TCC Oi? não. É o cognitivo comportamental, né? Essa abordagem? Isso. E aí ela já começou a trabalhar comigo numa outra linha, assim. O foco dela era como é que me tirava daquela situação e que foi ela que me ensinou a história da escolha do pior e do menos pior. Mas assim, Flávia, você tem uma escolha hoje. E aí eu fazia aquelas coisas de senta numa cadeira, senta na outra, enfim, é uma outra linha. Me ajudou, mas me ajudou muito mais a psiquiatra, que lá me atendeu, que é a doutora Lara. E aí aqui eu gostaria de usar esse espaço, aproveitar para dar um recado para as pessoas assim, não tenham preconceito com psiquiatra, gente. Psiquiatra é um médico como qualquer outro. Porque as Uhum. pessoas têm vergonha. Sim. Eu lido e lidei com muito neurologista e teve uma neurologista que chegou a dizer para mim assim, não, é porque as pessoas não querem se tratar no psiquiatra e vem em mim, aí eu trato. Nossa. Mas não é a mesma coisa, não é o mesmo profissional. Então, assim, neurologista é uma coisa, psiquiatra é outra coisa. E às vezes a gente precisa de ajuda, assim como a gente precisa de um oftalmo, a gente precisa de um ortopedista, a gente precisa de um psiquiatra e não há vergonha nenhuma em dizer, porque a pessoa fica com vergonha, não quero que ninguém saiba que eu sou tarja preta. Você não é tarja preta. Eu não É o sou tarja remédio. preta. É o remédio que e foi um momento que você precisa tomar, um momento que eu precisei tomar, e que tá tudo bem. É um Uhum. remédio, é para você ficar bem. Só para dar essa coisa. Aí eu passei por elas,
E depois eu fui para uma reikiana. Gente, eu vou rir com todo respeito aos profissionais reikianos e aos pacientes de terapeutas reikianos, mas eu não me dei bem na terapia reikiana, porque eu ria, eu achava tudo muito engraçado, a história das coraças e não sei o que. Eu falei, ah, Jesus amado. E aí não funcionou para mim, até que eu fui para uma profissional que eu comecei a fazer o trabalho com ela e ela trabalhar comigo, e eu fui melhorando, e eu falava assim, mas qual é a sua linha? Qual é a sua linha? E ela falava, isso não é o mais importante. E eu não entendia bem o que era. Depois a gente conversou, é a linha existencialista, né? Tem uma outra abordagem, e por isso não era importante a linha para ela. O importante era o que a gente estava vivendo ali. Né? E assim, para mim foi o que me fez bem, eu tô com ela até hoje. Eu faço terapia, não tenho constrangimento nenhum de dizer que faço toda semana. E assim, acho que é importante, né? Foi isso que eu quis dizer, Steph. Fala, Bessa. Não, mas foi ótimo, porque você já respondeu outras perguntas também. E eu achei maravilhoso você falar essa questão do psiquiatra, do psicólogo, porque é um tema super importante e atual. Até por conta da pandemia, muitas pessoas estão procurando, né, os psiquiatras. Aumentou, assim, eu não sei quantos por cento. Eu vi uma reportagem um dia desses, mas foi assim, altíssimo o nível, né, o percentual. E de psicólogos também. Então, eu me pergunto, será que esse preconceito agora vai diminuir? Porque as pessoas começaram a se sentir muito pressionadas, assim, né? Sentir a sua saúde mental muito atacadas. Então, espero que esse momento que a gente esteja passando também sirva para essa quebra desse preconceito. Mas é sempre válido falar, né? É sempre válido a gente contar um pouco da nossa experiência, né? Você é uma pessoa maravilhosa, gente. É a pessoa, sabe, ver você bem, viu que é possível e ainda ter preconceito com a psicologia, né? Eu costumo falar com as pessoas, olha, eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. E eu acho que quem faz terapia pensa isso, né? Eu também faço terapia, na mesma linha da Flávia, não estou aqui para fazer propaganda, mas assim, foi uma linha também que eu me encontrei, mas eu super apoio o que a Flávia falou. Procure a sua linha e vá se descobrir, vá ter autoconhecimento, que isso é super importante para a sua vida, para ter qualidade de vida, né? Muito bem. Deixa eu aqui ver qual seria a próxima pergunta, ver se alguém tem alguma pergunta aqui. A Márcia falou que o nome é psicofobia, o nome desse preconceito. Não sabia. A Rose disse, eu amo minhas terapias e falo para todo mundo que deveriam fazer, se soubessem o quão bom é, com certeza. Rosa Maria. Minha mãe disse que mais de 70%, né, que aumentou o número de procura aos psiquiatras. Janine aqui, ó, Flávia, te elogiando. Você é uma pessoa muito inteligente, estudiosa e pesquisadora. Arrasou. Bom, as abordagens. E agora a gente está indo já para o final da nossa live. Aproveitem para mandar perguntas, tá? E eu queria saber um pouquinho, Flávia, dessa questão sua com a miastenia graves. Porque, assim, no livro você começa relatando um episódio, né? Que foi até a partir desse episódio que você escreve o livro. E eu fiquei pensando, nossa, tem gente que quando descobre alguma doença autoimune ou um câncer, um outro tipo de doença, paralisa. Não faz mais nada e fica ali esperando ou a morte chegar ou, não sei, algum outro acontecimento, né? E você foi uma pessoa que não paralisou. Você construiu projetos, você hoje em dia tem um canal no YouTube, né? Escreveu o seu livro. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Da sua relação com a miastenia hoje, o que você construiu a partir desse diagnóstico. Conta pra gente um pouquinho como é que tem sido a sua vivência. Eu acho, eu penso, não é nem achar, não, porque eu hoje convivo com muita gente que recebeu o mesmo diagnóstico, né? Eu penso que é muito natural você se ver numa situação dessa, que não é uma situação simples, é uma situação difícil, você toma um susto, principalmente quando você começa a tomar consciência das questões que envolvem, assim.
Por exemplo, o termo crônico. Quando você entende o que é esse crônico. Então, eu tive um primeiro impacto quando eu recebi o diagnóstico, não foi simples, mas eu tive um segundo impacto depois de uns 4 meses, quando eu saí do consultório da neurologista, e eu me lembro perfeitamente, assim, eu entrei no metrô, eu estava com a Eliane e eu caí no choro. E a Eliane falou, mas o que é? Eu falei assim, Eliane, agora eu entendi o que é crônico. Agora, tipo, porque você, de alguma forma, nunca lidou com isso, eu nunca tinha lidado com uma questão de saúde que me limitava tanto e com um diagnóstico assim, ó, é para sempre, toma aí, te vira, vai em frente, né? Mas, graças a Deus, eu sempre digo que creio em Deus, né? Falo para o pessoal que me acompanha nas redes sociais. Eu estava vivendo um momento em que eu tive condições de parar, assimilar o que foi isso, eu me dei tempo, não é que foi assim, tudo bem, veio a minha... Não, eu me dei tempo, eu pensei, o que aconteceu? O que foi isso que aconteceu comigo? E aí, para mim, nunca fez tanto sentido o versículo na fraqueza é que sou forte. Na minha fraqueza é que sou forte. Porque a minha astenia causa fraqueza muscular. E eu me senti, eu vou te confessar, extremamente empoderada. Assim, nossa! Percebi o vacilo que eu dei, o erro que foi com o tratamento que eu dei ao meu corpo. Eu tinha uma relação ruim com a minha saúde física, então eu estava tratando muito da minha saúde emocional e a minha saúde física se deteriorou. E eu estou cuidando disso. Hoje eu tenho um outro relacionamento com o meu corpo e com a minha saúde de uma forma integral, não é partida, né? Só uma coisa, só outra. Não, a gente é um todo. Mas eu comecei a fazer um movimento, porque eu não queria, na verdade, assim, o primeiro vídeo que eu fiz sobre miastenia foi um vídeo porque eu não queria que mais ninguém levasse susto. A minha ideia era essa, assim, eu não queria que mais... Falei assim, eu vou fazer uns vídeos falando de miastenia, que é para as pessoas saberem que esse troço existe, porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu também não. Eu não fazia ideia. E aí, para minha surpresa, foi se chegando ao canal do YouTube e a página no Facebook, que é onde eu tenho uma audiência maior, não é gigantesca, mas é maior, pessoas com miastenia. E essas pessoas foram chegando, muitas, para encontrar uma pessoa que tinha vivido a mesma coisa, que tinha passado pela mesma coisa, porque há há uma ligação, né? Há uma identificação, algumas para procurar informação, porque não tem, não tem. E aí você começa a ver, eu comecei a ver, são dezenas. Hoje no Brasil estima-se que a gente seja uns 40 mil miastênicos, né? E assim, eu conheço 1 ou 2 casos de vários que eu conheço que o diagnóstico foi rápido. 1 ou 2, assim. Na maioria teve diagnóstico errado, teve receita errada, teve tratamento errado, pessoas que foram tratadas para outras doenças. E isso é uma coisa que eu me sensibilizo, né? Eu ontem estava conversando com os amigos e eu estava falando isso. A gente não pode perder a capacidade de se sensibilizar, é como eu creio. A gente não pode ser suscetível. Uhum. E é a mesma coisa na relação com o problema de saúde ou com a doença. Eu sou sensível a essa situação, até porque eu sinto a fraqueza. Então, é claro que eu sou sensível. Assim como eu sou sensível com a dor do outro. Assim como eu sou sensível com o calor que está fazendo. Eu sinto calor. Eu sou sensível. Mas o que a gente precisa aprender é não ser suscetível à doença, à dor do outro ou ao calor. Então, o dia está bonito, eu fico feliz, o dia está nublado, eu fico triste, a pessoa me conta uma história, aí eu fico arrasada, fico mal, ou eu sei que eu estou doente, aí eu não presto para mais nada, aí eu não sou mais nada. Não, ao contrário.
né? A gente tem que ser capaz, a cachorrada vai começar a latir, a gente tem que ser capaz de perceber, respeitar o que eu sinto. Eu me respeito muito agora, eu lido assim com muito respeito, mas lido também determinada a recuperar a minha saúde. Isso é uma coisa que eu não tiro do meu horizonte, assim. Não, vou fazer coisas para recuperar a minha saúde. Agora, ainda que eu tenha que conviver muitos anos com a minha astenia, Gisele, eu dou um propósito para isso, assim como eu quero dar um propósito para todas as dores que eu sofri. Então, assim, essas coisas, elas podem ser usadas para eu dizer para alguém assim, cara, é possível. Você não está bem? Você está sem esperança? Não vê luz no fim do túnel? E eu sei que é possível se sentir assim, porque eu já me senti. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que você não vai acreditar, que não vai resolver muito eu dizer. Mas ouve o que eu vou te dizer. É possível. Dá para sair disso. Ah, você tem miastenia, você está se sentindo fraco? A pergunta não é por quê. A gente não precisa, sabe, ficar se desgastando pelo porquê das coisas. Tá, eu tenho isso, como é que eu lido com isso agora? E eu não vou ser suscetível a isso. Isso não determina quem eu sou. Eu sempre falo isso para os meus colegas de miastenia. Assim, eu falo assim, gente, a miastenia não determina quem nós somos. A médica virou para mim e falou assim, ah, você pode mesmo, uma época que eu estava de licença. Ah, você pode mesmo sair, não sei o quê, tal, porque a sua doença é incapacitante, você agora é incapaz. Gente, vocês não têm ideia de como eu saí daquele consultório. Aquilo ferveu, eu não ouvi mais nada que ela falou. E não é que mexeu comigo no sentido de eu ficar mal, mas eu saí de lá pensando como é que é esse negócio é incapacitante, eu agora sou incapaz, que história é essa? Eu falei uma meia dúzia de palavrão, mas que coisa nenhuma isso, gente, de jeito nenhum. E aí eu comecei a bater nessa tecla, a miastenia não determina a minha capacidade. Nada pode determinar a sua capacidade. E não é a sua capacidade de obter resultado, porque resultado é relativo. E tem muita gente obtendo muito resultado bacana nesse país, e que você vai olhar, o processo foi uma droga. E aí eu não quero nem de graça o resultado que ele alcançou para ter vivido aquele processo. A questão é que processo você está vivendo. E isso ninguém pode determinar para ninguém, nem para você, nem para mim, nem para ninguém. A minha capacidade sou eu que determino. Ah, mas você é limitado? Sim, cada um tem a sua limitação, cada um vai ter o seu processo. Mas enquanto eu estiver aqui, eu sigo sensível, não suscetível, mas sensível a mim mesmo e ao outro, e cuidando do processo, porque a questão toda é como é que a gente cresce, aprende. A educadora sempre batendo no crescer, no desenvolver, no aprender. É a nossa subjetividade, né? Como é que a gente desenvolve a nossa consciência? Maravilha, maravilha. É isso, é possível. É possível. A Betinha mandou uma pergunta aqui. Ela disse: você considera tudo o que você passou na sua primeira Peraí, que tem uma coisa faltando aqui. Você considera que tudo o que você passou na sua primeira infância teve influência na miastenia? Não, não considero não, Betinha. Eu acredito, porque se eu colocar, deixa eu explicar, deixa eu tentar organizar Começa aqui do assim. começo. Começar do começo. Eu acredito que se eu atribuir ao que eu vivi, der crédito, né, ao que eu hoje estou vivendo, as coisas que eu vivi lá na minha primeira infância, ou na adolescência, ou na juventude, enfim, aquilo tudo, eu vou tirar de mim a responsabilidade que eu preciso assumir, que é minha. Então, assim, o que eu passei na primeira infância, o que eu passei na adolescência, o que eu passei na juventude, foram criando e formando uma pessoa
que durante muito tempo seguiu a onda de não assumir a responsabilidade. Então, eu virei uma jovem, eu já sou coroa, né? Mas eu era uma jovenzinha, que eu olhava e eu falava assim, não, eu me sinto assim porque fulano fez isso. Eu me sinto assado porque fulano fez aquilo. Eu tô assim na vida porque fizeram isso comigo. E isso, por mais que a gente ache que está distribuindo, né, responsabilidades, isso impede que a gente assuma a responsabilidade do que a gente está sentindo hoje, agora, hoje, é minha, e ninguém pode ser responsável por isso. Então, no momento que eu desenvolvi, que o meu corpo reagiu de alguma forma à minha astenia, o meu corpo reagiu e eu apresentei a doença, uma doença autoimune, eu me ataquei. Mas eu não posso responsabilizar ninguém por isso. Quem me atacou fui eu. Então, assim, a responsabilidade foi minha. É claro que a pessoa pode dizer assim, não, mas eu fiquei com miastenia. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem uma doença autoimune é isso. Estou falando como eu vejo, tá? Assim, é minha. Então, assim, eu poderia ter processado aquelas histórias de uma outra forma. Eu não processei. Quando finalmente eu processei e entendi que aquilo era lembrança, que eu sofri, mas que a responsabilidade pelo que eu senti agora era minha, e que eu podia olhar para aquelas histórias da primeira infância e ser solidária àquela menina, olhar para mim mesma e ser solidária a mim e falar assim, poxa, lamento, Flávia, que você tenha passado por isso. Realmente lamento. Sou sensível a isso, mas sou solidária à dor dele também. A olhar para ele e falar assim, cara, que pepino. Né? Que situação, que vida perdida, que desespero que você estava vivendo. E olhar e com carinho. Não é porque é meu pai, mas é porque é um ser humano. E aí ter essa capacidade de olhar para mim hoje e falar assim, não, mas isso não me define. O meu processo com a miastenia foi um processo que aconteceu alguns anos atrás, que foi um acúmulo de coisas. E para mim foi um processo, para mim, de autossabotagem meu. Eu me ataquei. Joguei pesado. Tipo assim, não, você não pode conseguir ficar bem. Porque eu achava que eu não podia ficar bem de jeito nenhum. E aí foi no momento que eu me libertei. Falei, eu posso ficar bem. Tá tudo bem. Né? Uhum. Tá tudo bem. Então eu não vejo essa ligação, não. Uhum. Coisa linda. A Beth Belmonte perguntou assim, ao falar sobre isso, né, a miastenia, você tem mais disposição para o enfrentamento da doença? Então, Beth, eu decidi que eu não vou enfrentar a doença. Eu cheguei a essa. Teve uma época que eu lidava com ela como assim, punho cerrado, vamos lá, vamos lá. Não, é bobagem. Bobagem porque ela está em mim. E aí eu criei uma metáfora que eu gosto de usar. Eu uso essa metáfora para falar na terapia, eu uso nos vídeos, que é como se eu fosse um ecossistema. Eu imagino assim, uma pessoa é um ecossistema. São várias coisas que estão ali convivendo e que precisam estar equilibradas, né? Então, você imagina aí um ecossistema mesmo. E, de alguma forma, e a responsável fui eu desequilibrei o meu ecossistema. Eu criei um desequilíbrio nele. Sei lá, fiz umas queimadas, comi mal, não processei as coisas adequadamente, não me permiti ficar bem, não me permitia. E aí, esse ecossistema ficou propício para vir morar um bando de leões. Aí eu faço a minha metáfora. A minha astenia é um bando de leões que veio morar aqui. Como é grande pra caramba o território, tem vezes que eu estou mais próxima do bando de leões. Tem vezes que eu estou mais distante. Isso pode variar. Mas eu preciso tomar cuidados, tomar remédio, fazer os descansos, as pausas, né? Enfim, fazer os cuidados necessários para manter os leões que estão aqui, estão
pancada de leoa, lá distante de mim no território, mas elas estão. E eu já tive momentos de encontrar com esses leões? Já tive. Encontrei, foi péssimo. A minha estratégia foi me fingir de morta. Vou deixar rolar, vamos ver o que acontece. Não estavam com fome, me deixaram de lado. Eu tinha a minha rede de proteção, me socorreram, me levaram para o hospital, não sei o que, e eu melhorei. Então, assim, mas eu lido dessa forma, sem enfrentamento. A minha estratégia, Beth, não é enfrentar. Não é pegar uma arma, sair para cima dos leões, matar os leões, ou um remédio, nada disso. A minha estratégia eu tenho que equilibrar o meu ecossistema. Eu tenho que ganhar equilíbrio nesse ecossistema. Eu vou usar a medicação que tiver disponível para manter eles longe. Eu vou melhorar minha alimentação, eu vou melhorar meu estilo de vida, eu vou fazer o que eu puder. Arranquei dente para tirar a inflamação da boca, eu vou fazer o que eu puder justamente para o meu ecossistema se recuperar, porque eu acredito que pode se recuperar. Até o ponto que esses leões vão procurar um outro território. E aí o meu ecossistema volta a ser como ele foi criado, originalmente por Deus. Assim, ele volta a ficar bacana. Porque Deus deu para a gente cuidar, e às vezes a gente dá umas bobeiras aí, né? Mas, assim, graças a Deus pela misericórdia que se renova a cada manhã e esses ecossistemas, eles se recuperam. É assim que eu vejo. Certo. E você falou sobre o medicamento que você usa. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que quer saber se tem esse tratamento para miastenia disponível na rede pública. Tem. Na rede pública está disponível o tratamento. Não são todos... A gente, na miastenia... Agora eu vou entrar num assunto que é mais específico, mas a resposta, em geral, é que tem. Você precisa encontrar no seu estado qual é o hospital de referência que eles têm que indicar para tratamento da miastenia, e lá eles não dá a medicação mais básica, de acordo com o Ministério da Saúde, né? Alguns estados não dão o remédio que a gente toma direto, mas tem sim, tem o tratamento na rede pública. Beleza. E se não for na rede pública, quanto que custa o medicamento? Então. Então, a medicação mais básica, que eu tomo uns 2 vidros por mês, o custo do remédio são R$ 42, o mais básico. Eu tomo uns 2 vidros por mês. Aí, além disso, eu tomo corticoide, que são várias caixas, porque eu tomo corticoide, essa carinha bolachuda, eu tomo corticoide todo dia, né? Hoje eu tô com uma dosagem mais baixa, mas já tomei muito, e aí a caixinha de corticoide, para mim, sei lá, 20 comprimidos, dependendo da dosagem, vai durar 20 dias, né? Mas eu já tive época de tomar uma caixinha em 5 dias. Então, assim, aí a quantidade maior. Porque eu tomava 60 miligramas de corticoide por dia. Caramba. E eu tomo uma outra medicação que é caríssima, que é absurdamente cara, e que aí o governo federal faz a dispensação da medicação, que é o imunossupressor. Aí, nesse caso, é um medicamento que eu gastaria de 3.500, quase R$ 4.000 hoje por mês, porque eu estou tomando bastante. Eu tomo 1.500 mg, mas eu não gasto esse dinheiro porque o governo federal está cumprindo o papel dele, está entregando, né? De garantir a saúde, né? Sim, Conforme sim. está lá na Constituição. Exato. Mas, de qualquer Eu já forma... fiquei, deixa eu dizer, eu já fiquei Fala. aí nesse período todo que eu tive diagnóstico em 2014. Nesses 6 anos, eu já fiquei cerca de 2 anos e meio sem medicação, porque o governo parou de distribuir. Mas, assim, voltou agora, então eu não sou de ficar reclamando. Pensando Então, nisso. Uhum. tá, agora tá dando, tá tudo bem, né? Mas essas coisas a gente tem que saber que acontece, tá? Voltamos ao vivo do show do intervalo. Sempre quis falar isso, agora foi minha vez. Ah, é?
Eu estava gravando o vídeo, né? Tá disponível ali no Uhum. na minha página. Não sei como é que faz para passar para a sua, mas depois a gente resolve aqui. É, eu não lembro agora se tinha mais uma pergunta, porque eu acho que eu perdi todas as outras. Sim. Teve uma pergunta aqui que eu me lembro, eu não lembro quem fez, mas eu acho que a pergunta era essa: o que é autossabotagem? Tá, o que que é autossabotagem? A autossabotagem, eu vou explicar do meu jeito, tá, gente? Eu não sou profissional de psicologia, eu tô falando como quem faz e ficou especialista nisso, infelizmente. Porque isso não é uma coisa legal de se fazer. A autossabotagem é um processo que a gente. A Gisele tá assim. A Já ouvi muito autossabotagem isso. é um processo que a gente desenvolve é, em que a gente. Eu, pelo menos, percebi três momentos. Assim, em que você se sabota, você joga contra você mesmo. Então, em algumas atitudes, com algumas ações que você faz ou que você não faz, você começa a se prejudicar. E você não, num primeiro momento, eu pelo menos não percebia que eu fazia isso comigo. Eu achava que era a vida que era injusta, que era. Eu chegava a falar assim, porque comigo tudo tem que ser difícil. Tudo comigo é difícil. E não era bem assim. O que eu estava fazendo era me sabotando, eu estava minando, era como se eu fosse inimiga minha. Então, por exemplo, coisas que precisam ser feitas e que são importantes ser feitas, e aí eu adiava, deixava para a última hora para fazer. Mas é porque você é desorganizada. Porque... Não, eu não sou desorganizada, honestamente. Eu não sou uma pessoa desorganizada. Eu não sou uma pessoa relapsa. Eu não sou uma pessoa com uma memória. Por que eu estou deixando para o último minuto para fazer aquilo? Para ser difícil? E por que eu tenho que fazer a coisa para ser difícil? Vou dar um exemplo aqui. Eu tinha uma chefe num outro emprego. Eu hoje trabalho numa instituição, mas eu trabalhava numa outra há alguns anos atrás, 10, 11 anos atrás. E eu tive uma chefe lá que ela me alertou para isso. Olha que maluquice. Ela me chamou para fazer uma avaliação de desempenho e ela falou assim: Flávia, você é ótima. Adoro, não sei o quê, competência tal. E eu tô, né? Tipo, agora vai ver que ela vai me dar uns projetos, né? Com mais tempo para executar. E ela falou assim: só que tem uma coisa, você só executa as coisas na urgência. Então eu só te dou projeto de urgência. É por isso. É porque se eu te dou um projeto que tem prazo, você vai fazer. Não é que você não esteja trabalhando, mas é como se fosse adiando, adiando, adiando. E chega no último momento, você pum, pá, 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 e faz acontecer. E aí você fica super desgastada. Então eu já cheguei à conclusão que você é a peça da minha equipe que tem que ficar com os projetos urgentes. Então vem um projeto que tem que botar para rodar nas escolas do Rio de Janeiro em uma semana, eu boto você que já está arrebentado mesmo. Olha que loucura. Olha o que eu criei para mim. Uma expertise profissional péssima. Péssima. Isso é autossabotagem. Você começa a criar situações em que você se sabota. Esquecer faz parte de autossabotagem. Não é todo esquecimento, né, gente? Não generalize. Mas às vezes, quando a gente esquece determinadas coisas que eram importantes para a gente, você está se sabotando, né? É, e aí eu teve uma época que eu não via que eu fazia isso, teve uma época que eu só via depois, então eu me sabotava e depois eu via que eu tinha me sabotado. E eu falava assim, nossa, eu estou passando por isso porque vou assumir a responsabilidade. Fui eu que me Me coloquei, prejudiquei, né? Uhum. eu que me coloquei nessa situação, não tinha necessidade. E depois, um pouco mais à frente, com muita terapia, voltamos à terapia, muita atenção, eu hoje já sou capaz de perceber
que isso está se formando. Então, assim, hoje eu já sou capaz de falar assim, não, isso vai ser sabotagem, vou fazer o negócio direito, não vem me enrolar não, Flávia. É uma conversa interna, né? E eu vou tratando isso, assim. É como eu sei Uhum. explicar o sabotagem, é você se prejudicar. Só que se você for ler no livro, você vai ver que eu tinha um dilema que eu vivia, que era assim, eu achava que eu era uma fraude, eu achava que no fundo eu estava enganando todo mundo. Então a pessoa dizia que eu era inteligente, que eu era esperta, que eu não sei o que, eu falava assim, se você descobrir, eu sou esperta, eu estou te enrolando, eu estou dando um jeito na parada. E eu realmente acreditava nisso, eu não me dava valor algum. E quando acontecia alguma coisa que eu era elogiada ou que eu me sentia bem, eu achava que eu estava errada de me sentir bem, porque não era justo, porque eu era uma farsa. Então, quando eu me senti bem e que eu estava bacana e o relacionamento, minha casa, é alugada, mas é minha casa, é onde eu moro. Minha casa, meu trabalho, e eu estava legal, eu senti que eu me sabotei assim, não, você é fraca sim. E aí eu arrumei uma doença que diz para mim o tempo todo que eu sou fraca, né? Só que aí eu aprendi a responder, fraca não, vamos lá. Uhum. A Tem alegria uma, do Senhor é a minha força. Isso aí. Tem uma pergunta aqui que fala, pergunta, né, se algumas crises. Calma aí que eu perdi a pergunta. Gente, tô apanhando com isso aqui. Algumas crises de asma podem ter sido autossabotagem? Cara, eu tenho que te contar isso, essa crise de asma. É muito louco, porque quando eu consegui visitar a história da asma na minha vida. Ai, tá entrando um negócio aqui, não sei o que é. Quando eu consegui visitar a história da asma na minha vida, eu acredito assim, essa história é muito louca. Eu peguei um gatinho na rua com meu pai. Eu andava muito com meu pai quando eu era criança. E a gente salvou um gatinho. A gente levou o gato para casa. E o meu pai ficava nervoso porque o gato dormia em cima de mim. E ele dizia que não podia, que o gato tinha asma. O gato hoje eu sei, tem um monte de gato na minha casa. O gato não tinha asma, o gato estava ronronando. O gato estava feliz. Mas o meu pai dizia que o gato tinha asma. Aí o meu pai me botou na cozinha e me deu um sermão dizendo que não era para eu deixar o gato dormir em cima de mim, que não sei o que eu tinha asma e que eu ia ter bronquite. E aí ele descreveu para mim como era ter bronquite. Menos de uma semana depois, eu tive a primeira crise de bronquite. Nossa. Vocês acham isso coincidência? Gente, o cérebro da gente é uma coisa muito doida e muito maravilhosa. Eu queria, a todo custo, agradar esse pai. Eu queria torná-lo uma pessoa que ele não era, mas alguém que estava me dizendo a verdade. E eu comprovei. E aí, a asma era uma maneira de eu expressar, depois, mais velha que eu tinha, que eu estava sem ar, eu estava me sentindo sufocada, eu estava me sentindo sem ar. Então, assim, a asma tem questões físicas também, vamos considerar, porque a minha astenia tem, gente, eu tenho os anticorpos me atacando. Não é psicológico, é físico. Mas o fato de ser físico não significa que não tenha ligação. Uma coisa está ligada, a gente não pode se partir, né? Aqui é Conectar. a Flávia emocional, aqui é a Flávia corpo físico. E sabe Deus aonde a Flávia é espiritual. Que aí nessa hora ninguém lembra. Então, assim, não é uma coisa só. Né? A gente está aqui. Então, para mim, a asma teve esse papel. Eu não sei se você está perguntando porque você tem asma, mas Não, foi para minha mãe mim que teve. perguntou. Ah, tá. Porque ela conhece a história. Mas eu acredito que a asma, durante muito tempo, foi uma questão. E na infância isso, e depois, mais tarde, foi uma questão de sufocar. Eu não tinha ar, eu estava sufocada. Porque eu realmente, vou dizer para vocês, eu falo que é possível, é possível, é possível, porque eu já tive um momento na minha vida que eu achava que não era possível. Porque
as lembranças do passado, que para mim não estavam como lembranças, estavam como realidade, o que eu estava vivendo naquele momento, que não precisava ter sido tão ruim se eu tivesse estado focado no momento, não precisava ter sofrido daquela forma. Mas é porque justamente eu não estava ali inteira, eu estava toda quebrada, eu sentia que a vida era meu Deus do céu, não tinha perspectiva nenhuma, né? Então hoje, quando eu encontro alguém que se sente assim, eu me sinto sensibilizada. Me sinto sensibilizada, não, como eu já falei no início, suscetível a isso, de ficar mal junto com a pessoa, não é. Mas eu sei a dor que ela está sentindo, isso me sensibiliza, e eu falo sempre, gente, é possível, tem uma saída. Acredita, não sei qual é a sua, mas tem uma saída. E é chato dizer para a pessoa, eu costumo não dizer porque a pessoa se aborrece, mas a saída está na gente. A questão toda é essa. A gente procura saídas fora, mas a saída está na gente. Uhum. Tem que ter uma coragem, né, Flávia, para você se encarar, se responsabilizar pelas suas escolhas, observar a sua história e ver o que é você, né, que é você o tempo todo. E tem que ter coragem, e isso é o que eu acho que é o mais difícil, né, da pessoa assumir. Assumir os seus erros e não colocar a culpa no outro e colocar o peso da sua infelicidade em si mesmo, né? Ao invés de outra pessoa. A gente não tem mais pergunta, também não quero tomar mais o seu tempo, acho que a gente já está num tempo bom, assim. Eu gostaria muito de te agradecer pelo livro, porque para mim foi assim uma leitura maravilhosa. Tem vários comentários aqui depois, se você quiser ir passando, as pessoas falando, né? Agradecendo a sua abertura desse momento de falar da sua vida, do seu processo. E no livro você também conta um pouco disso. E quando eu li o livro, assim, falou muito comigo, porque muitas das coisas que você aborda no livro eu já passei na minha vida, né? Então, em determinados momentos parecia que eu estava naqueles encontros dos alcoólicos anônimos, sabe? Que o outro fala o que aconteceu com você, eu falo assim, é verdade, assim, eu sei. E isso dá uma força, né? É muito legal esse compartilhar. Então, assim, fica até esse recado para vocês também. Compartilhem a sua vida com pessoas que vocês confiam, sabe? Faça terapia, dá tempo ainda de ser feliz, gente. Não é porque a gente está no tempo de pandemia, não, mas dá tempo ainda. Então procura ajuda, né? Aqui escrever agora, fiquei muito emocionada com o livro. E eu, agora fazendo propaganda da Flávia, comprei um livro, é maravilhoso. Eu não sei se todo mundo que está aqui já leu o livro, acho que não. Então, quem não leu ainda, manda um direct para ela, pede o livro, e aí ela vai resolver com você essa forma de envio, pagamento e tudo mais. Aqui apareceu a Nubia, minha amiga. Boa, chefe! E aí, chefe? Tô esperando amanhã, hein? Márcia aqui falando também, comprem. E é isso. Flávio, uma última pergunta, agora curiosidade minha, né? Você fala que você quase fez o técnico de veterinária. E aí depois você fez pedagogia e hoje você tem um monte de gatinho, tem cachorro também, né? Se eu não me engano. E como é que você resolveu essa questão? Não fez a veterinária e ficou tudo bem para você? Você ainda tem vontade de fazer? Como é que é? Não. Eu resolvi, assim, e eu tive que resolver, eu tive que parar para resolver. Eu vejo, Gisele, que a gente tem pelo menos 3 formas que você pode desistir de um sonho. Eu não estou falando sonho surreal. Eu tô falando sonho, não é eu sonhar ter 1,80 m, não é isso. São sonhos que podem virar objetivos e podem ser realizados, né? Um deles é você desistir, você chegar à conclusão que eu sonhei, eu queria, mas eu não quero mais. Não, não é isso. O outro é você desistir por outras questões, é você falar assim, não vai ser bom para o outro, não vai ser bom para mim, não faz mais sentido. Nesse primeiro caso que eu falei, eu pensei no violão, por exemplo.
Eu queria tocar violão, desde pequenininha eu queria tocar violão. Aí eu comecei a aprender a tocar violão. Aí eu não me tornei uma boa violonista. Então, assim, por mais que eu sonhasse que eu queria ser uma violonista, concertista, tá bobagem. Tá muito Uhum. distante. E perder esse sonho não é frustrante. Porque é fato de realidade. Ok, mas eu toco violão do jeito que eu toco, tá bacana, não preciso ser concertista. O outro que eu pensei é o sonho que você abre mão porque você começa a considerar que ele não vai ser uma boa. Aí você é outro esquema, não é porque você não possa chegar, mas não, isso não vai ser bom. E o outro são os sonhos que nos roubam, porque esses sonhos existem também. E isso é possível de acontecer. E o sonho da veterinária foi um sonho que me foi roubado. Assim, eu tenho essa noção. E quando eu tive essa noção, eu podia ter feito a opção de voltar e fazer veterinária. E falar assim, vou fazer veterinária. E não foi por birra que eu falei assim, não quero mais fazer veterinária. Não, porque aí eu já tinha vivido outras coisas e para mim era mais importante fazer outras coisas. Entender outras coisas. Eu falei assim, eu queria ser médica de animal, mas eu prefiro entender o ser humano. Eu prefiro, agora, eu prefiro ensinar um ser humano. Eu prefiro ser professora de um ser humano. Isso não diminui o meu amor pelos animais, mas para mim, cuidar da saúde do animal é importante? É importante. Mas eu vou fazer isso como uma tutora responsável. Eu hoje faço a opção, foi quando eu fiz a opção pela pedagogia, eu vou fazer pedagogia. Eu quero ser professora. Eu quero poder mostrar que é possível. Na época eu não traduzia dessa forma, mas era uma coisa assim, eu quero ver o ser humano crescer, eu quero ver ele desenvolver, eu quero ver ele evoluir. Então, eu vou ser professora. Sou bem romântica nesse sentido com a educação. Que bom, que Então, para mim, bom. foi uma coisa tranquila, Que bom. Bom foi de ouvir isso e boa. essa sua distinção dos sonhos, né? Você deu uma aula sobre sonhos, pelo menos para mim, sem querer, tá vendo? Pedagoga nata. É questão do dom mesmo. A pergunta da Ana, que ela já perguntou aqui 3 vezes e eu não falei. Desculpa, Ana. Terceira e última. Ai, gente, não dá para fazer live, gente. Ela falou assim, é porque você falou disso no início, eu acho que ela não estava ainda. Eu ia falar para Ah, ela assistir ao início, mas vamos, se você vamos puder lá. responder, vamos lá, Ana. Você tem alguma dica de escrita de acordo com sua experiência como autora? Qual a parte mais fácil e mais difícil em seu processo de escrita? Dica de Dica de escrita. escrita e a parte mais fácil e difícil do processo. Eu tenho um estilo para escrever, Ana, que é meu estilo. Assim, já me falaram isso várias vezes. Eu tenho uma escrita que depois eu tenho que ajustar, porque é como se eu estivesse falando. E como eu falo, vou e volto, então às vezes a minha escrita fica meio vai e volta, e precisa ajustar. O que eu aprendi com o livro em particular foi que menos é mais. Então, assim, escrever, contar, explicar a história é importante. Se você vai escrever uma história, né? Mas, às vezes, você precisa, foi o que eu falei no início, tirar o entulho. Tirar aquilo que para você é muito importante, mas que no texto não está fazendo tanta diferença para o leitor. Vai ser mais uma carga cognitiva para ele na hora que ele está lendo, porque tudo que você lê é carga, né? Vamos lembrar que agora a pedagoga, vamos lembrar que a leitura é a atividade cerebral mais complexa que o ser humano faz. O ser humano, ele, em contato com outros seres humanos, ele aprende a falar, ele aprende a se comunicar, ele se comunica, mas ler e escrever exige criação de novas estruturas cerebrais para que fazer novas sinapses para que a gente aprenda. Uma pessoa é capaz de passar uma vida inteira em comunidade e não saber ler e não saber escrever. Ela precisa ser ensinada aquilo. Então, o cérebro dela precisa construir.
Então, você imagina que você está escrevendo, você está colocando ali construções da sua mente. Mas você tem que imaginar como é que a pessoa vai estar lendo. É uma carga cognitiva enorme quando a gente está lendo. Por isso que ler é bom para exercitar o cérebro. É a melhor ginástica, ler. Então, assim, a pessoa vai ler e, de repente, tem uma informação ali que está trazendo carga cognitiva para ela, mas que não é crucial naquela história. É crucial para você que está escrevendo. Mas não é crucial para quem está tá lendo. Esse eu acho o exercício mais difícil na minha escrita. Eu escrevo um texto para blog, ou texto do livro que eu fiz, ou até para o trabalho, é depois ler e pensar, por que eu estou dizendo isso? O que isso aqui é importante? É importante para mim dizer, mas não é importante para o outro ouvir. Assim, a intenção aqui é o leitor, não é o escritor, né? O que é importante para ele, a informação que vai fazer diferença para ele. Acho que é isso que eu posso dizer. Ana, acho que você se sentiu contemplado. Você pode confirmar, por favor, na mensagem? Qualquer dúvida, manda um direct para a Flávia que ela responde mais. Mas é isso então, vamos encerrar. Por hoje é isso. A gente pode marcar uma live para falar de outras coisas outro dia. Flávia, foi muito bom o papo com você. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, né? De muito tempo já que a gente se conhece, desde que eu era bem pequenininha. É verdade. Cabelinho assim, com rabinho fino. Eu queria agradecer demais a todos que vieram e que participaram, pelo carinho de vocês. Te agradecer, Gisele, pelo espaço, pela oportunidade. De fato, a gente se conhece há muito tempo. Vou eu lembrar de novo da velhice agora. Que, gente, se vocês não sabem, eu carreguei essa menina no colo, entendeu? Essa situação que eu estou vivendo. E, assim, muito obrigada pela oportunidade. Foi ótimo estar com vocês, estar aqui. Enfim, sempre que a gente puder bater papo, é um prazer. Ver que você desenvolveu, viveu seus processos e está uma mulher linda. Sim, muito obrigada, Flávia. Fala pra gente o nome lá no seu canal do YouTube, qual é? Para o pessoal te achar lá. O nome do canal do YouTube, se você colocar Flávia Carvalho separado. Flávia Carvalho é o primeiro canal que aparece na busca. Né? Se não aparecer a minha carinha, eu tô diferente lá, que eu escolhi uma foto bacana. Se não aparecer a minha carinha do canal, coloca Flávia Carvalho Miastenia, que é batata. Vou aparecer lá. O canal do YouTube. Aqui no Instagram é Flávia PDC. E é isso. Show de bola. Então, pessoal, quem não comprou o livro agora, é a chance. Aproveita que está acabando, hein? Um beijo e um bom sábado para vocês. Tchau. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.